Afasta, pois, a ira do teu coração e remove da tua carne o mal, porque a adolescência e a juventude são vaidade. A juventude, a velhice e a morte. Este é um ciclo natural do ser humano. Aquele, obviamente, que tem a felicidade de não ter bruscamente sua vida interrompida, ele está sujeito a passar por essas fases, a juventude, a velhice e essa dura realidade que poucos querem pensar a respeito dela. Muitos até sentem arrepios quando ouvem a palavra morte, porque o homem, de forma alguma, ele quer morrer. Quando se ouve falar que alguém tirou a sua vida, ou alguém está muito desejoso de morrer, viver a morte, com certeza algo anda radicalmente errado, algo não vai bem com aquela pessoa em suas emoções, em seus pensamentos. Alguma coisa está fora do lugar. O homem, ele está sempre desejoso de viver. A própria natureza ensina isto. Os animais lutam para a sua sobrevivência, correm para não serem abatidos pelo caçador. Eles fogem, gritam, esperneam, e aquilo tudo é lutando contra a morte. Tudo que está bem, que não está fora do seu lugar, ele irá lutar para viver. É como aquela sementinha que você coloca dentro da terra e talvez alguém venha inadvertidamente e coloca ali uma pedra. Mas se aquela sementinha está viva, está bem, não está comprometida, ela começará a dar voltas, ao cair das águas e ao brilhar do sol sobre ela, ela começará a dar voltas e mais voltas para encontrar a saída. Ela sai entre as pedras, ela sai entre as trincas do concreto, do asfalto, e ela percorre às vezes um longo caminho para poder encontrar a saída. Aquilo é a semente lutando para poder viver. O homem natural, ele quer viver. Mas isso é uma realidade. A infância passa, a adolescência passa. E o sábio Salomão escreveu aos Eclesiastes 11, versículo de número 10, que nós deveríamos afastar de nossas carnes, ele disse, todo o mal. Porque ele disse, afasta a ira do teu coração, remove da tua carne o mal. Ele mesmo respondeu, ele disse, a adolescência e a juventude são vaidade. E o que isso significa? Que passa. Tudo o que é vaidade passa. Quando as vaidades vão passando, o entusiasmo, a empolgação, aquela euforia às vezes descomedida, desenfreada, aquilo vai se esfriando e você vai se tornando mais racional e menos emocional. Não que a emoção morra por completo, mas há uma necessidade de ser racional, até mesmo para prestar cultos a Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, o grande apóstolo São Paulo, ele disse que deveríamos nunca nos conformarmos com este século que está tão corrompido, obscuro, cheirando tão mal diante das narinas de Deus. Paulo disse, não conformei-vos com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E aí Paulo vem e fala assim, porque este é o vosso culto racional. É necessário, às vezes,
ser menos emocional e mais racional. Muito embora o homem não quer pensar de maneira racional, equilibrada, os pés no chão, encarando a realidade acerca de a infância passa, a adolescência vai, a juventude, aquele rosto rosado, aqueles ombros eretos, aquele vigor, isso passa. A velhice chega e alguns chegam muito bem diante desta fase da vida, outros nem tanto. Mas mesmo essa fase também passa. E o futuro do ser humano aqui nessa terra é Gênesis capítulo 3:19. Tu és pó e ao pó te tornarás. Isto é uma sentença. Deus disse isso após a queda do homem no jardim do Éden, que o ser humano voltaria ao pó. Romanos 3:23. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Após a queda, após o pecado entrar no mundo, a morte ficou como uma consequência para toda a raça humana, que o nascimento é nato. Como disse Davi, em pecado me concebeu minha mãe, e eis que em iniquidade fui gerado. É nato, está no homem, no ser humano, em sua natureza. É por isso que o homem precisa do Espírito Santo, da vida de Deus dentro do seu coração, para vencer essa natureza inquieta, agitada, maliciosa, essa natureza que muitas vezes sente ciúmes, essa natureza que muitas vezes dissemina a semente da discórdia, da separação, o ódio, os sentimentos mórbidos, tão nocivos ao coração do ser humano. O homem nasceu com essa natureza chamada pecado, herdou isso após a queda. É uma sentença, o homem tem que voltar ao pó. Nós, prezados ouvintes, deveríamos pensarmos profundamente. Talvez você esteja me ouvindo e pensa assim: não, isso não cai bem para mim, sou apenas uma criança, a infância passa. Talvez você esteja me ouvindo e pense assim: não, eu sou apenas um jovem com futuro promissor, cheio de projetos, de ideais, cheio de conquistas pelo caminho, tudo me vai bem, minha saúde vai bem, minhas finanças estão indo bem e tende a melhorarem. Isso não cai bem para mim. Você que pensa, a infância passa, a juventude, como em um estalar de dedos, também passa. Talvez você pensa: eu acabei de entrar em minha fase adulta, madura, mais racional, estou indo bem, estou bem realizado materialmente, socialmente, familiarmente, estou bem espiritualmente, estou bem com os meus amigos, estou bem com todos, minha vida é uma vida tranquila e sossegada. Mas lembre-se disso, como a infância rápido passa e muitos são privados de vivê-la, como a juventude rapidamente passa e muitos não sabem desfrutá-la, como a adolescência passa e muitos não sabem absorver o melhor daquela fase, como a fase adulta passa, como a fase da velhice, das clãs brancas também passam. A morte chega, bate a porta, e eu então pergunto ao nosso ouvinte que está em sintonia conosco: e então, como vai a tua alma? Porque a infância, a adolescência, a juventude, a velhice e a morte passam. Este é o ciclo natural da vida, é o ciclo natural do ser humano aqui nessa dimensão. Obviamente, o ser humano que tem a felicidade de não ter bruscamente sua vida interrompida, como disse o salmista Davi no seu Salmo de número 90. Davi nos dá uma grande lição sobre isto. Ele nos mostra para nós de maneira categórica que o homem, se ele tiver uma boa saúde, ele chega aos seus 70 anos de idade.
Se ele tiver uma genética forte, se ele vem de uma árvore hereditária forte, a Bíblia Sagrada, o salmista Davi nos ensina isso, que ele pode chegar aos seus 80 anos. É o que ele disse. Mas Davi disse assim, Salmo 90, versículo 10, a duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns pela robustez chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Salmos 90, versículo 10. Passa rapidamente e nós voamos. Isto é a Bíblia mostrando para nós que aqui nessa terra tudo passa muito rápido. Este é o ciclo da vida. Infância, adolescência, juventude, fase adulta, velhice e a morte é uma realidade que não tem como fugir dela. Cedo ou tarde, muitos de nós teremos que descer à sepultura. E por que não dizer todos de nós, se a vinda de Jesus Cristo tardar um pouco mais? Essa é uma realidade, é um ciclo natural que o ser humano tem que cumprir se a sua vida não for interrompida bruscamente. Como disse o salmista Davi, se não for interrompida, 70 anos, 80 anos de idade é normal. O que passar disso vai para cansaços, debilidades, indisposições. A Bíblia diz que podemos alcançar com vigor, com saúde, a esta idade, se não interromper acidentalmente, bruscamente, a vida aqui nessa caminhada terrena que é cheia de imprevistos. Um dia você está bem, outro dia você está mal. Um dia você ouve dizer, como ele pode ter partido? Como ele pode ter morrido? Ele era como um leão, como um touro, até onde sabemos, nenhuma enfermidade ele tinha. Tinha características, traços de uma pessoa que viveria tantos anos, eu não acredito. Ciclano é tão doente, Beltrano era tão forte, tão saudável e já não está mais aqui na terra dos viventes, já não está mais entre nós. Isto são as surpresas, são as coisas que nos pegam, nos tomam muitas vezes despreparados e não deveria nos pegar despreparados, porque o homem deveria, assim que alcançasse a idade da razão, a consciência de que tudo aqui nasce pela manhã e aquela flor, aquele botão se desbrocha, se abre, está tão belo, tão lindo, atraindo tantas admirações, tantos olhares. O beija-flor vem, a abelha vem, está tão belo, tão lindo, mas você tem que ter consciência que aquele botão, aquela rosa que abre, murcha. E um dia o beija-flor, um dia a abelha, um dia os elogios e as admirações já não virão mais como vinham naquela fase da vida. Deveríamos estar preparados para quando a rosa começar a murchar, preparados para quando essa rosa ela não mais for tão bela como nos dias da sua mocidade, nos dias da sua adolescência, da sua infância, da sua juventude, nos dias da sua fase adulta. Esta é uma realidade, meu prezado ouvinte. O homem, ele terá que passar por estes ciclos, juventude, velhice, é um ciclo, morte. Tudo aqui são fases que se distribuem dentro do tempo. Eclesiastes 3, o grande sábio Salomão, ele chegou a escrever esse texto tão bonito, tão poético, muitos o usam até sem saber a profundidade de suas palavras, para cartões, para poesias, para convites de casamentos, mas vai muito mais além do que tudo isso. Significa muito mais do que enfeitar um convite de casamento, muito mais do que ser recitado entre as frases de uma poesia. Isso é muito mais do que uma declamação. Salomão disse que tudo tem o seu tempo determinado, ou seja, há fases na vida.
E essas fases são compostas de tempo. Ele disse: há tempo para todo propósito debaixo do céu, para nascer e para morrer. É ou não é uma realidade, meu prezado ouvinte? Tempo para nascer, tempo para morrer. São fases, é uma realidade para plantar e para arrancar o que se plantou. Tempo de curar, de derribar e também de edificar. Tempo de chorar e de rir, tempo de prantear e tempo de saltear. Ou saltar de alegria. Isso são fases. Tempo de espalhar pedras e de ajuntar pedras, de abraçar e de deixar de abraçar, de buscar e de perder, de guardar e de deitar fora, de rasgar e de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar, de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Ou seja, são fases. A vida é composta de fases, não tem como nós fugirmos disso. O ser humano, o homem, ele terá que passar por estes ciclos. Juventude até chegar à velhice e até chegar o dia da sua despedida, a sua partida desta terra. Tudo aqui são fases que se distribuem. Eclesiastes 3, dentro de um tempo determinado, estabelecido por Deus. Porque nós não temos domínio do tempo. Não podemos dar um pause, não podemos parar o tempo. Ele está correndo. Se você deitar, ele está passando. Se dormir, ele está passando. Se assentar, ele está passando. Se trabalhar, ele passa. Se não trabalhar, ele passa. Por mais que você pense que ele demore, ele estará sempre passando. Isto é um fato, isto é uma realidade, fases. E vem o verão e passa o inverno, e logo há o outono e a primavera, não necessariamente nessas ordens citadas. É como a manhã, a tarde e a noite, é como a infância, a adolescência, a juventude, a fase adulta, a velhice, e logo adiante está a sepultura, é uma realidade, ou seja, uma mudança de fases também, do natural para o espiritual, do visível aqui nessa terra para o mundo invisível, onde os homens pouco sabem, muito se conjectura sobre após a sepultura, mas poucos realmente sabem o que se dará após a sepultura. E este grande salmista, ele vem aqui no livro de Eclesiastes e nos dá esse salmo tremendo, que é o salmo de número 11, que eu li aqui no versículo de número 10, adentrando para o capítulo 12 de Eclesiastes, um texto tão maravilhoso que pode ser muito bem direcionado para aquelas pessoas, muito em especial, que não temem a Deus, que não pensam em sua alma, que acham que a vida do ser humano aqui, este ser tão complexo, tão maravilhoso, que Deus diz que ele é mais especial do que os anjos, no Salmo de número 8. Muitos pensam que este homem é como apenas uma flor, morreu e voltou ao pó e ponto final. Apenas como um cãozinho irracional, que voltou ao pó e ponto final. Não tem do que responder, não terá que ir a julgamento, não dará conta ou não dará nenhuma resposta pelas suas obras. Não, seria muito simples se o homem fosse como um cachorro, como um cavalo no pasto. Seria muito simples se ele fosse como um animal irracional que nunca será culpado de pecado, culpado de poder ter feito certo e ter feito errado, culpado de poder ter amado e odiado, culpado de poder ter perdoado e guardou o ressentimento, levou adiante a discórdia, a intriga, a destruição. Não, há muita diferença entre ti e o teu cãozinho que late no fundo do quintal. O grande Salomão direcionou este grande e maravilhoso texto a nós homens que muitas vezes não tememos a Deus, que vive como se nunca fossem morrer. Quantos vivem como se nunca fossem morrer? O capítulo 11 em especial aqui, e o 12 dirigido aos jovens, e eu digo, não só a jovens, mas a todos os nossos ouvintes, deveríamos tomar essa advertência. Capítulo 11 e 12, especialmente dirigido a jovens, mas eu volto a frisar, tome para você, homem de meia idade, tome também para você, homem ancião, tome para você, adolescente,
Isto é para todos nós, não só os jovens, mas todos que têm como objetivo só o prazer, só a vaidade, porque não é só jovens que visam prazer, não é só jovens que visam as vaidades. Quantos anciãos, anciãs, quantos homens, mulheres de meia idade tão vaidosos, trabalham, lutam, sofrem, padecem, adoecem pela vaidade e ficam até doentes. Olha para vocês verem, anorexia matando e matando para atender o padrão vaidoso de beleza, que na verdade não é belo aos olhos de Deus. Pelo contrário, é apenas uma obsessão pelo poder, pela beleza, pelo culto à sensualidade, cumprindo o que diz a Bíblia em Gênesis 6. Como foi nos dias de Noé, será nos dias da vinda do Filho do Homem. Lucas 17, versículo 28. Jesus falou que nos últimos tempos teríamos na terra dias semelhantes a dias de Noé. Quando se voltarmos a Gênesis 26, veremos a Bíblia dizendo que as filhas dos homens se tornaram tão belas, tão bonitas, que os filhos de Deus se apostataram. Largaram a prática da fidelidade conjugal, largaram o uso de uma só mulher, abandonaram de lado o casamento, porque a Bíblia diz venerado, considerado seja entre todos o casamento. Não usava-se mais casar. Agora estava apenas cultuando a beleza, a lascívia, a sensualidade. Então eu digo, não só a jovens, há muitos homens, adultos, meia-idade, anciãos, até mesmo anciãos, que o objetivo último deles é prazer, conquistar, vaidade, luxúria, lascívias, ou seja, sensualidades. Vemos isso em todas as faixas etárias de idades e fases. E Eclesiastes 11, a Bíblia disse: lembre-se que no futuro, em outras palavras, haverá uma consequência pelas tuas ações. Lembre-se que serás levado a juízo. Lembre que terás que dar conta. Haverá consequências na velhice, haverá consequências após a sepultura. Lembre-se que a Bíblia é fiel e verdadeira e um dia todos haveremos de comparecer perante Deus para darmos conta de como nós vivemos, de quais foram nossas prioridades aqui nessa terra. Não tem como, não tem jeito de fugir dessa realidade. A Bíblia vem e chama-nos a essa responsabilidade. Salomão comenta de maneira enfática sobre quão rápido passa a juventude. Eclesiastes 11:10. Afasta, pois, a ira do teu coração, não compensa. Remove da tua carne a maldade, não vale a pena. Porque a adolescência e a juventude são vaidade. Este é um grande destaque do sábio Salomão. Ele reservou praticamente um capítulo inteiro, meus amados ouvintes, para poder expor a realidade da velhice, da morte. Você toma o capítulo 12 de Eclesiastes, nós temos ele dizendo: lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, sinônimo de saúde. Nos dias que você tiver boa destreza, bom raciocínio, boa visão, boa audição, tiver facilidade para se locomover, para ir e vir. Lembre-se do teu Criador quando esse botão estiver desbrochando-se, se abrindo para a vida e sendo tão visitado por seduções, por encantos passageiros. Porque a vida é cheia de seduções, de paixões, e aquele que é amarrado pelas paixões, ele tende a destruir a sua vida. Mas ele dá conselhos a todos nós neste programa de hoje. Lembremos, estou traduzindo para nós, lembremos de nosso Criador nestes dias, quando podemos ouvir uma programação, ouvir a pregação do Evangelho com saúde, com capacidade de pesar na balança, identificar o certo e o errado, tomar decisões. Lembre do teu Criador nos dias da tua mocidade e agora sim, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venha a dizer: não tenho neles contentamento. É isso que Salomão está dizendo aqui. É isso que ele está expressando para nós nesse momento. Virá dias
em que vai faltar contentamento, vai faltar prazer, vai faltar força, vai faltar vontade. Você pode até querer, mas não vai conseguir. Antes que se escureça o sol e a luz, e a lua e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva, no dia em que tremerem os guardas da casa e se curvarem os homens fortes e cessarem os moedores, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas, e as duas portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves, e todas as vozes do campo se baixarem, como também quando temerem que está no alto, e houver espantos no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso, e perecer o apetite, porque o homem se vai à sua eterna casa, e os pranteadores andarão rodeando a praça. Antes que se quebre a candeia de prata, e se despedace o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Olhe para você ver o que Salomão está colocando aqui diante de nós. Olhe para você ver, ele trouxe em Eclesiastes 12, verso 1 ao 8, temas de que a maioria de nós homens não queremos ouvir falar. Dias maus, dias quando a visão será comprometida, a audição comprometida. Dias maus, dias quando o locomover-se será comprometido. Dias maus, dias em que apenas nos assentaremos no banco da praça, lamentando, pranteando. Olhe para você ver os temas que ele tratou aqui conosco, a fim de nos despertar, de nos acordar, não menosprezando a fase anciã, a última fase da vida, a velhice, mas ele estava apenas beliscando a consciência do homem vaidoso, orgulhoso, que esquece que tem uma alma e que um dia terá que voltar ao pó. Ao falar sobre a juventude, esse grande sábio disse que os jovens, eles podem aproveitar os prazeres da vida. O homem casado fica observando muitas vezes pais de famílias que parecem não ter nenhum caráter, parece não ter nenhum compromisso com sua família, com seus filhos, com a seriedade do pacto que ele fez diante de Deus no altar, prometendo ser fiel àquela esposa, àqueles filhos, àquela família que está ali diante de Deus sendo gerada no altar. O sábio Salomão disse que muitos irão aproveitar os prazeres da vida, mas lembrando que terão que responder, não por aproveitar apenas os prazeres da vida, mas por não ter dado reverência a Deus, por não ter aceitado como guia dos seus atos, pois o Eterno pedirá conta aos homens de todas as suas ações. Ele disse: alegra-te, jovem, na tua juventude. Não é para você ser um oprimido, não é isso, mas ele disse: recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade, anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos, mas sabe que por todas essas coisas te trará Deus a juízo. Deus te fará responder pelos seus atos. É isso que ele expressa aqui. Ele dá um beliscão em nossas consciências em Eclesiastes capítulo 12. Fala para nós através de figuras, alegoria, sobre as limitações que a velhice traz. Descontentamento, visão turva vai chegando, fraqueza nos dentes. É o que ele diz no versículo 3. Audição fraca é o que ele disse no versículo 4. Insegurança no andar para pegar o que está à altura. Foi o que ele disse no versículo 5. Cabelos brancos, versículos 6 e 5. Fraqueza física, você encontra tudo isso aqui em Eclesiastes 12.
Versículo 1 ao 8, falta de desejo. Salomão não estava desfazendo da idade. Salomão estava mostrando para nós que não vale a pena ser orgulhoso, não vale a pena viver só para si, não vale a pena ficar só lutando e lutando para conquistar, para adquirir, simplesmente querendo saciar o ego humano, a vaidade humana. Esquece-se de Deus, que é um Deus do céu, que controla o fôlego de vida, que tem determinado os dias, os anos de vida de uma pessoa. Jó capítulo 14, Deus tem determinado o limite de dias, meses, e sobre nenhum deles passará o homem, diz a Bíblia. Salomão, ele estava fazendo isso, atacando o orgulho do homem vaidoso, da mulher vaidosa, mostrando-lhe o inevitável, dizendo que um dia baterá na porta. Seja na velhice, ou na infância, ou na adolescência, ou na juventude, ou na idade adulta, mas o inevitável um dia baterá na porta. E eu pergunto, e então? Como tu estarás para comparecer diante de Deus? Salomão quis dizer isso. Ore enquanto você pode, enquanto a visão não está turva. Leia a tua Bíblia enquanto a visão não está turva. Ore enquanto o físico não está debilitado, enquanto você pode orar, pode clamar, pode permanecer diante de Deus em santa e perfeita meditação. Enquanto o tempo está em teu favor, enquanto a saúde jaz à sua porta, busque a Deus. Ele dá um grande destaque à morte aqui, dizendo que ela vai bater à porta. Seja homens ricos, seja homens pobres, sejam homens bonitos, sejam feios, a ótica humana desse padrão empobrecido de beleza, estabelecido para a sociedade moderna. Ele diz para nós que independente de ricos ou pobres, independente de bonitos ou feios, independente de ímpios que não servem e não creem em Deus, ou de justos, independente de ser tolo ou sábio, ele disse, desaparecerão do mundo dos viventes e irão à sepultura, ao reinado, à terra do esquecimento. Isto está em Eclesiastes 2, versículo 15 e 16. Ele disse, pelo que eu disse no meu coração, como acontece ao tolo, assim sucede a mim. Porque então busquei eu mais a sabedoria? Então disse no meu coração que também isso era vaidade, porque nunca haverá mais lembrança do sábio do que do tolo, porquanto de tudo nos dias futuros total esquecimento haverá. E como morre o sábio, assim morre o tolo. Pelo que aborreci essa vida, porque a obra que se faz debaixo do sol me era penosa, assim tudo é vaidade e aflição de espírito. Como morre um, também morrerá o outro. E como vão as coisas entre você e o Senhor? Pense nessas coisas.